nos dias de hoje, porque talvez você esteja vivendo um momento na igreja, mesmo aqui numa igreja pequenininha, às vezes num lugar pequenininho, numa cidade pequenininha, momentos históricos. Eu ontem até fiz uma live onde eu estava sobre esse assunto, né, que a gente está ouvindo sobre esse conflito aqui, conflito ali, guerra lá, guerra aqui. E a grande questão é que às vezes a gente liga a TV e a gente não ouve tão profundamente as explicações dos fatos. A gente vê, aconteceu isso, jogou bomba ali, jogou bomba lá, morreu isso aqui, morreu gente aqui. Mas é extremamente importante que a gente entenda exatamente aonde nós estamos e o que está acontecendo e por que acontece isso com você. Por que você vai em algum lugar e você toca, as pessoas não abrem as portas? Por que às vezes muitas pessoas te perseguem quando você está falando sobre algum evento bíblico, teológico e qualquer outra coisa assim? E logo na frente, Deus te mostra um conforto, porque ainda assim Deus está cuidando dessa situação. Mas é importante a gente entender o cenário que nós estamos, porque quando a gente lê esse versículo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar, e eu coloquei de propósito Apocalipse 12, 17, porque esse versículo é extremamente revelador do que está acontecendo hoje. O que fala em livro de Apocalipse 12, 17? Ele diz que o dragão ele irou-se contra a mulher e saber aos descendentes da mulher, aos que seguem os mandamentos de Deus. Lembra disso? Então isso é uma raiva, é uma ira que o próprio diabo tem, não somente de Jesus por conta dessa profecia que aconteceu ali com ele. E isso daqui é uma maldição que veio para o diabo. Ele diz assim, ele diz para a mulher, o seu desejo será pelo seu marido. Você tentará dominar ele, mas ele te dominará. É o que acontece hoje. A tentação da mulher é essa. A tentação da mulher é dominar o marido, mas a mulher ela tem a necessidade de ser guiada. Por quê? É a natureza das coisas. A mulher ela não é que ela não consegue, ela não foi criada para liderar. Ela foi criada para alguém liderar ela e trazer ela. Porque Deus cria a mulher, depois cria o homem. Paulo ele narra isso. Por que a mulher não pode pregar? Ele fala, por causa de Gênesis. Porque primeiro Deus criou um homem, depois criou uma mulher. Ele, por conta disso, não é um fato histórico, não é um fato cultural. Assim como ele fala, por exemplo, quando você fala, as mulheres cubram a sua cabeça com um véu, porque isso sim era cultural. Isso sim era da cultura, porque naquela época as mulheres prostitutas elas se convertiam. Quando a mulher era prostituta, ela fazia rapava o cabelo aqui. Era comum naquela época as mulheres faziam isso, as mulheres que eram prostitutas. Então eles pediam para não ficar alguém apontando dentro da igreja, ela era isso, ela era aquilo. Ele pediu para todo mundo cobrir, para não ter distinção. Naquela igreja que ele falava isso, naquele momento, se eu não me engano, em Corinto. Então era cultural, e você percebe que isso era cultural. Agora, aí as pessoas, o que as pessoas fazem hoje? Até hoje colocam um véu, sendo que isso sim era cultural. Aí pior, tem algumas pessoas algumas igrejas, né, algumas denominações, elas pegam, mas se usar o véu era cultural, logo a mulher não poder pregar também era cultural. Não, mas aí não tem nada a ver. A pessoa coloca tudo no mesmo bolo da situação. Sendo que, Paulo, quando ele fala da mulher, ele fala, a mulher não pregue, por conta de Gênesis, por conta da maldição que aconteceu. Ele conta, porque primeiro veio o homem, depois veio a mulher. Aí ele vem explicando isso. Por quê? Porque isso foi Deus como criou. A mulher com um monte de capacidade que o homem não tem, e muito mais capacidade do que um homem de criar uma nação. Se o homem fosse criar uma nação, acho que o mundo já tinha acabado, porque o homem não tem capacidade que a mulher tem. E só que a mulher ela sofre com esse tipo de consequência. Ele fala, essa é a tentação da mulher, ela querer dominar, ela querer ter esse desejo. E é o que acontece hoje. E cara, isso é uma falta de sensibilidade hoje. As igrejas, eu vejo no meu modo, igrejas que levantam pastora.
É uma falta de sensibilidade. Porque justamente a mulher ela não tem. Deus fala, eu não criei ela para ser isso. É uma falta de sensibilidade, a igreja que coloca essa carga toda nas costas da mulher. Para ela ter que segurar tudo isso é porque tem um monte de homem fraco que não tem capacidade de liderar as mulheres, e aí eles colocam toda essa carga pesada, pum, nas costas de uma mulher que ela não foi criada para sustentar essa carga. Por exemplo, de ser pastor ou guiar uma igreja. Então, para mim, é no mínimo uma falta de sensibilidade por conta do que aconteceu sobre a mulher. E aí ele diz para o homem, aí vem a maldição do homem. Mas só concluindo, é uma tentação. Às vezes essa questão de feminismo, tá, é só uma tentação da mulher. Porque ela vai querer. O seu desejo será para o seu marido, mas você vai querer dominá-lo, mas ele te dominará. Porque essa tentação de querer estar em evidência, querer estar acima, ou querer estar pelo menos igual a uma postura nas responsabilidades, é um próprio reflexo de uma situação caída, porque ela é uma tentação dela. E o do homem é uma outra maldição. Ele diz assim, por sua causa ele fala. O que ele fala por sua causa? Ele fala, maldita é a terra por sua causa, lembrei. Ele fala, maldita é a terra por sua causa, e agora pelo suor do seu trabalho você terá que se sustentar. Então trabalhar é para ser, e é uma coisa gostosa. Mas a consequência que vem do trabalho, de um cansaço, de às vezes de uma intriga, alguma coisa, de um problema, é o reflexo por causa do homem. E a maldição para o diabo é essa. Ele fala, a maldição sua é essa. Primeiro, você vai rastejar. E segundo, vai vir um descendente de mulher que ele vai esmagar a sua cabeça. Ele sabe disso. Essa sentença acontece 2-3 versículos após o relato da queda. Acontece ali, ó, no momento. Jesus chega, o que aconteceu? A mulher foi o diabo. Ele fala para o homem. Primeiro ele chega no homem. O que aconteceu? Ele fala, foi a mulher. Mas o que aconteceu, Eva? Ela joga para... Cada um vai jogando a desculpa para o outro. Ele joga para o diabo. Aí ele vem falando, maldita é a terra por sua causa. Primeiro a culpa é do homem. As culpas, muitas vezes, da sua casa não está muito bem, do seu casamento não está muito bem, da igreja não está muito bem, a maioria da culpa é dos homens. A culpa, às vezes, do seu casamento não está dando certo, a culpa, às vezes, da sua igreja não está dando certo, muitas vezes a culpa da sua vida financeira não está dando certo, muitas vezes a culpa dos seus relacionamentos não está dando certo. A culpa de tudo, a maioria, é do homem. Muitas vezes porque, meu casamento é porque... mas por que você não conversa com sua mulher? E às vezes tem um medo de disciplinar, de orientar e de conversar e principalmente chamar ela para Cristo. Então logo, uma mulher que você vai culpar ela por ela estar errando, é possivelmente porque ela está longe do justo. E isso tem a ver também com a culpa do homem, muitas vezes. E ele fala, é a culpa do homem. Só que aí ele não exime a mulher. E aí ele fala para a mulher, a culpa é sua também. Ela joga a culpa para Eva, para a serpente, e a serpente fica quietinha. É a única que fica quieta na história. É a única que assume a culpa. Só que aí que começa a história. Isso ali foi no cenário da queda. Só que ela fica quieta. Por isso que às vezes eu fico com medo de quem fica quieto, viu? Porque você não sabe o que a pessoa está pensando, cara. É um problema isso, né? Porque ela ficou quieta, só que ela falou, vai pisar minha cabeça? Vão acabar comigo? Então eu vou acabar com todo mundo. Eu vou acabar com geral. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Ela já sabe. Vai acabar comigo? Então o meu plano de ser igual ao Altíssimo, subir no mais alto das nuvens e não vai dar certo? Não deu certo? E vou acabar com todo mundo. Eu vou levar quem eu puder. Por isso, eu que estou falando isso? Aonde fala isso? Pois o diabo anda ao derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. A Bíblia diz com a cauda dele, blá, blá, blá,
ele levou 1/3 dos anjos com a cauda. O que ele puder levar, ele leva. Ele passa a cauda dele assim, ó. Não fala isso na Bíblia? Com a cauda dele. Na virada dele, pode cair no céu, ele já traz 1/3 dos anjos que se tornam demônios. Então, onde ele puder passar, onde ele puder arrebentar, onde ele puder fazer atrocidade, ele vai fazer. Essa visão que nós devemos ter hoje, porque impacta a sua vida hoje. Porque no meu ver, eu acredito, tá? Isso aqui é uma visão minha, tá? Mas você pode tirar suas conclusões, mas eu vou falar a minha visão baseada no que a Bíblia diz. Eu acredito que o cenário que nós estamos vivendo, tá? Isso aqui é matéria, tá? Eu só estou pegando as notícias para contextualizar. Mas eu acredito que o cenário de hoje é um cenário muito profético sobre as coisas que irão acontecer. Primeiro ele diz isso em Apocalipse 12:17. Ele fala assim: irou-se o dragão contra a mulher. Ele fala, é a resposta desse versículo aqui, ó. Apocalipse 12:17, Márcio. É a resposta disso daqui. Por que ele está fazendo isso? Por conta desse versículo lá em Gênesis 3:15. Correto? Aí ele diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Não é nem contra Deus, é contra a mulher. E foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Ou seja, ele foi pelejar contra... Ele quis matar Jesus. Lembra disso? Lembra disso que ele quis matar Jesus? Aonde ele quis matar Jesus? Quando que o diabo quis matar Jesus? Ele levou ele na montanha e mandou ele pular, né? Hã? Ele levou ele na montanha e mandou ele pular, se ele fosse Deus. Também. Ele quis matar Jesus ali. Mas foi antes. Antes ele tentou matar Jesus. Falando no capítulo 13, no 13, 4. Aonde? Ah, sim, ele relata. Quando Jesus nasce, João, ele narra, ele vê isso. Os evangelhos, eles não vê, os apóstolos, quando eles narram o evangelho, eles não tiveram essa visão de João ainda. Eles narram um fato histórico, que Jesus nasceu, e aí ele foi levado ao Egito, que forma com um burrinho, que a Maria sentada no burrinho foi lá, e nasceu, e depois eles foram para o Egito. Na verdade, acho que não era Herodes que queria matar, né? Acho que era o próprio diabo. Isso, exatamente. Aí Herodes, inspirado por quê? Uma pessoa, pensa comigo, uma pessoa em sã consciência, ele tem coragem de matar não sei quantas mil crianças? É só uma força maligna para fazer isso. Então, crianças morrendo, sendo decapitadas, não aconteceu semana passada. Já está acontecendo há muito tempo. O diabo ele já tem trabalhado nesse formato de matar crianças há 2000 anos atrás. Que ele tenta matar Jesus, ele já mata uma leva de crianças. Então, às vezes a gente olha para a TV hoje, meu Deus, é triste. Meu Deus, 40 crianças decapitadas agora pelo Hamas, decapitadas. Você olhou no jornal, né? 40 crianças decapitadas. Os terroristas. Não é a mesma metodologia matar crianças? É o mesmo espírito. Então não é uma coisa que está pegando agora. Já está pegando há muito tempo. Um espírito que mata crianças. Ele já vem você vê pelos próprios deuses. Moloch. As pessoas elas sacrificavam crianças a Deus. E por isso o próprio Deus ele fala: eu sou o único Deus, olha só para mim. Porque os outros deuses eles servem somente para te destruir. E as pessoas inspiradas por demônios criavam deuses e acreditavam que eles tinham que pegar suas criancinhas, seus filhos recém-nascidos e jogar numa fornalha para ela adorar uma divindade. Então, esse cenário de matar crianças é um cenário diabólico que já acontece há muito tempo. Então ele tenta, conforme o irmão diz, ele tenta matar Jesus, e ele não consegue, obviamente. E aí o livro de João ele tem essa visão de como foi isso. Nenhum livro do Evangelho ele fala dessa forma como João diz. Ele fala, e a mulher ela foi levada como asas de um anjo para o Egito. Percebe como que João agora ele vê nas regiões celestiais? Ele não vê mais na região carnal dele,
mas Deus dá uma visão para ele agora de como realmente aconteceu isso. Olha, eu nasci nesse cenário, num cenário que um anjo pega a mulher e leva e cuida dela, e afasta e deteve a ação do inimigo. Então é uma guerra celestial. E tudo isso é importante a gente entender que esse espírito, ele começa a seguir também o descendente da mulher que era Jesus, mas também a saber os descendentes da mulher, a saber os que guarda, assim como está escrito no versículo, o que guarda a sua palavra. Ou seja, se você guarda a palavra de Deus e você quer guardar a palavra de Deus até o fim, saiba que existe um espírito que te odeia, que ele ira contra você. Então, eu estou falando tudo isso porque o cenário montado vai impactar você, cada um de vocês. Por algum motivo, eu comecei a pensar o porquê que algumas coisas aconteceram. Mas por algum motivo, isso não tinha quando eu era criança. Quando eu era criança, eu lembro que a gente sabia a escalação da seleção brasileira. Raí, Bebeto, até hoje eu sei, Bebeto, Romário, Márcio Santos, Branco lateral esquerda e Cafu lateral direita, lembra disso? Dunga, volante. Olha, seleção 94 aqui na minha mente. Dunga, opa, você tá ruim. Dunga de volante, Raí armador, Leonardo armador esquerdo, Raí armador direito e ataque de ouro, Romário, Bebeto. Olha, eu sei mais do senhor. Ronaldo Fenômeno no banco com 17 anos. Quantos anos você tem? Que ano que você nasceu? 2009. Eu tô falando de 94. Você não viu nem Ayrton Senna? Você não viu o Baggio bater aquela falta e chutar por cima? Você não viu isso? Lembra disso? O que a gente sabia em 94 era isso, era a escalação dos times. Fala a escalação do Palmeiras, Denilson, Evair, Antônio Carlos, Clebão, lateral esquerdo Roberto Carlos, lateral direito lá na frente, depois foi Cafu, depois o Júnior, goleiro Veloso, depois Sérgio, depois Marcos. É o que a gente sabia. Eu estou falando isso, acaba sendo engraçado, mas hoje, se você perguntar para as pessoas, fala o nome do ministro do STF hoje. Alexandre de Moraes. Todo mundo conhece Alexandre de Moraes aqui? Já, até sabe já. Aqui já mudaram algumas. Tem o Lewandowski, tem o Gilmar Mendes. Já ouviu falar de Gilmar Mendes? Olha lá, algumas pessoas. A Weber, Susana Weber, Rosana Weber, Susana Weber. Isso. Exatamente. E a gente sabe, né? A gente está gostando mais de assuntos sobre política hoje. Hoje a gente sabe quem é o nosso presidente, quem é o nosso governador. A gente sabe o que é direita, o que é esquerda. Antigamente a gente nem sabia o que era isso. E hoje mesmo se a gente não tem interesse, a gente entra nesse assunto porque está todo mundo falando disso. Por mais que já passou nas eleições, mas isso pegou as pessoas. Hoje a pessoa não sabe a escalação da seleção brasileira, mas ela sabe o nome de um político. Ela sabe o que acontece na política. Então as pessoas elas foram cada vez mais acostumando a gostar de política. Isso até pelo fenômeno que é relatado até no livro de Daniel, que ele fala, no final dos tempos o saber se multiplicará. O problema disso é que o saber ele se multiplicou na era da internet. Hoje todo mundo tem especialista de tudo. Então hoje você assiste um vídeo de 5 minutos aqui, um vídeo de 10 minutos. Opa, sou especialista em política. E as pessoas têm mais um acesso à política. E esse assunto de política tem tudo a ver com o cenário que vai acontecer. Hoje as pessoas, não, eu não sou de esquerda, não, eu não sou de direita. Você acha que você é de direita? Você acha que você é de esquerda? A esquerda faz isso, a direita faz aquilo. E aí começa, e até as pessoas se mataram no ano passado. Lembra disso? Que teve pessoas que se mataram no Brasil por conta de eleição, por conta de esquerda e de direita. Aconteceu isso. Uma pessoa atirou na outra, a pessoa morreu, se não me engano, foi na praia, no litoral, por conta de discussão de conhecidos, outro tirou a arma, matou a pessoa. E tudo isso não é coisa da minha cabeça, porque ele diz no livro de Apocalipse, no mesmo capítulo 13, ele fala assim, olha só que legal. Livro de Apocalipse, capítulo 13.
Vi emergir do mar. O mar, quando fala mar, é bastante gente, é população. Uma besta. Lembra que eu falei que era besta? Por isso que eu fui pesquisar o que era besta, por causa disso. Era uma arma. Lembra aquela arma que atira flecha? É sempre assim. Quando você vai estudar e vai definir sempre as ações diabólicas, é alguma coisa sobre a boca, sobre a fala, sobre lançar flechas inflamadas. A Bíblia diz que o diabo ele lança flechas inflamadas. A gente tem que tomar cuidado, porque a besta é essa arma. Era uma arma medieval, antiga, que você colocava uma flecha aqui e atirava como se fosse um arco, mas ela tinha um gatilho. E é realmente isso. João ele vê alguma coisa nesse cenário. Ele fala, eu vi uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Você vai ver que vai repetir muita palavra blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. Blasfemar, para você já entrar no texto, é você amaldiçoar a Deus. É você falar mal de Deus. Sobre a cabeça, nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e a boca como um leão. Isso daqui já dá um bom ensinamento. Por isso que agora o Sebac é para isso. Ele dá essa visão. Ele esmiuça e aí você vai entender. Por exemplo, o que é um leopardo? O que é um leopardo? É um felino. Mas o que significa leopardo aqui na Bíblia? A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e com a boca de um leão. São animais que atacam carnívoros e são perigosos. Quem sabe o que é leopardo, urso e leão na Bíblia? A Gabi chegou próximo. Tá, mas vamos lá, vamos definir. No livro de Daniel, quando Daniel ele tem uma visão, ele tem uma visão dos impérios. E o anjo ele fala, aí ele fala que primeiro ele vê um leopardo, depois ele vê lá no livro de Daniel, depois ele vê um urso e depois ele vê um leão. E ele explica que são a sequência dos impérios. E o primeiro império que houve na sequência que ele vê, aliás, não na sequência, mas ele fala o leopardo remete a esse império que virá depois do seu império. O império que veio depois daquele império de Babilônica foi o império grego de grande Alexandre. Aí ele fala, depois do império do leopardo, vai vir um império, e o seu império é o império de Leão, que é o império babilônico. E depois vai vir um império, o de Roma, ele tinha um outro animal que falava de Roma. Depois vai vir um império de urso, que era o império persa, que foi o grande império persa de Sírio e de Dário. E o de Roma era águia. E depois vai vir um outro império, que vai vir um império romano. E aí ele fala desses impérios, lá no livro de Daniel. Então, de leopardo como o grego, o urso sendo a representação do império Pérsia, e o de leão, o império babilônico. Então, logo, essa figura anticristo, ele fala, eu vi um cara que tem essas figuras. Possivelmente, por conta disso, e se relatado, conforme a Gabi diz, sobre alguns reinos, vai ser uma figura política. Vai ser uma figura que vai conseguir se articular com vários tipos de nações. É um cara que vai falar bem com a cultura grega, é um cara que vai falar muito bem com a política persa, que hoje é a região da Turquia, da Arábia. É um cara que vai falar muito bem com a cultura e a política do Império de Leão, que é a Babilônia, que hoje é ali o Iraque, a Arábia Saudita. É um cara que ele vai conseguir falar. E hoje nós temos muito da cultura grega também, grega romana. Então é um cara que ele vai falar ali com a Europa, ele vai saber se articular com todas as nações. E, por conta disso, agora eu vou fazer também uma interpretação minha. Por conta disso, ele é um cara que ele vai blasfemar contra Deus. Ele vai blasfemar, ele vai falar mal. Só que eu vou falar o porquê que ele vai falar mal.
Ele vai falar mal diretamente. E por que se alguém falar mal contra Deus hoje você vai argumentar, você vai aceitar alguém falar mal contra Deus? Mas as pessoas vão aceitar ele falar mal contra Deus e eu vou dizer o porquê. Vou só pedir para você dar um pause aí, a gente vai tomar um cafezinho. Depois do cafezinho, rapidinho, a gente volta. O cenário, eu só vou explicar o cenário, concluir o cenário que está acontecendo. O cenário é que o anticristo, por ele ter esse aspecto, assim como diz no livro de Apocalipse 13, via emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças os nomes de blasfêmia. Ou seja, ele vai falar, ele vai amaldiçoar Deus. Aí a pergunta é essa: como ele vai conseguir amaldiçoar a Deus? Aí ele fala: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e com a boca de leão. E deu-lhe o dragão o poder e o seu trono e grande autoridade. Por isso que eu acredito que vai ser uma figura política, um cara articulador de autoridade, e que ele consegue passear por vários tipos de reinos, vários grupos culturais e de política. Leopardo, Grécia, urso, a Pérsia, a Turquia hoje, o leão, a Babilônia, a Arábia Saudita, o Iraque hoje. Aí, olha só que revelador o que diz no versículo... Olha só o versículo 5. O versículo 5 eu acredito que é uma visão, se não for... Eu acho que assim, é a visão que Deus deu para João assim, ó. João, eu vou te mostrar... Que dia que é hoje? É 15. João, eu vou te mostrar o dia 20 de... Eu vou te mostrar o dia 15 de dezembro de 2023. João, eu vou te mostrar o dia 10 de julho de 2024. Ele mostrou, eu acredito tá, que João está tendo essa visão de uma época muito próxima. Eu vou te mostrar o cenário, João. Aqui, deixa eu ajustar a data aqui, ó. Agora você vai ver o que está acontecendo aqui, ó, dia 20 de julho de 2025. Alguma coisa por aqui, nessa área, né, nesse tempo cronológico. É muito, muito revelador, é muito próximo isso, ao meu entendimento. Versículo 5, do Apocalipse 13. Ele fala: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância. É sempre assim, é sempre boca, é sempre na fala. A arma da guerra hoje, ela vai ser fala. Você percebe hoje como que, cara, você tem a capacidade hoje de sentar na TV e você assistir de camarote o fim dos tempos. De camarote. Você vê, cara, a tendência da mídia, como que ela pega isso e como ela já está preparada. Ela fala: agora Israel está jogando e um motorista da ambulância se ajoelha. Aí ele mostra lá um motorista da faixa de Gaza ajoelhado porque eles vão atacar aquela região. Mas você não vê o mesmo sensacionalismo dessa mesma mídia quando Israel foi atacado. E aí quando eles vão falar de Israel quando foi atacado, eles falam: aconteceu isso, tal, de uma forma totalmente natural. Até para tirar a força disso. E você vê que é sempre na fala, é sempre um preparativo na comunicação, para as pessoas irem já comprando essa ideia. E aí o versículo 5 ele fala: ele foi dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade, para agir 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Porque a Bíblia diz que vai vir uma tribulação também, que vai durar 7 anos. Só que desses 7 anos, 3 anos e meio vai ser esse tempo. 42 meses, 3 anos e meio de um cara que ele vai apaziguar a situação. Então vai vir, deixa eu só terminar de ler, depois eu explico, eu estou muito empolgado. Autoridade para agir 42 meses. Olha o versículo 6, seu Reinaldo. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo e saber os que habitam no céu. Olha só o que esse cara ele vai ter a coragem de fazer. Ele vai amaldiçoar, blasfemar é amaldiçoar. Ele vai amaldiçoar a Deus. E alguém com autoridade e blasfemar a Deus para todo mundo, para ele conseguir fazer isso, no meu entendimento agora, é esse cenário que está começando, ele vai crescer. Aí lembra que...
Esse é o anticristo. Exatamente, o anticristo. E depois, na sequência, eu vou falar da outra besta. Os falsos profetas são vários falsos profetas. Tá? Falsos profetas tem para todo lado. E ele também tem uma contribuição hoje. Tá? Já que a irmã falou, os falsos profetas hoje, a Bíblia diz, no final dos tempos virão muito em meu nome. São os falsos profetas e enganarão a muitos. E, se possível, os da própria fé. Esse falso profeta, que você liga na TV, ele fala, irmã, fala aí, o que Deus fez na sua vida? Olha, pastor, eu doei R$1.000 e Deus devolveu R$10.000. E eu orei, eu fiz uma campanha, trouxe a minha aguinha aqui e trouxe a camiseta do meu marido e coloquei aqui e Deus deu um emprego para ele e eu fechei daquele dia em diante, eu fechava um contrato por mês, agora eu fecho 10 contratos por mês e agora eu tenho um terreno, tenho casa, eu não tinha casa, e agora eu tenho uma casa, 2 terrenos e tenho um carro. Esse falso profeta, que é o falso profeta, ele nada mais é uma peça importante nesse cenário de preparar uma demanda para pessoas aceitarem o anticristo. Então não importa que as pessoas estejam na igreja, não importa a religião, não importa, um monte de gente juntamente. Mas outra igreja lá na avenida tem um monte. Mas outra igreja lá na outra avenida tem um monte. Não importa. A gente não está falando de números dentro de igreja. A gente está falando de um cenário que é bíblico, de falsos profetas que enganarão a muitos. Então é normal isso daqui, é normal. Vocês têm que entender primeiramente é isso, tá bom? Então esse falso profeta, por quê? Ele tem que trazer as pessoas para uma motivação monetária. Eles têm que criar a motivação das pessoas sempre no âmbito carnal, sempre no âmbito para mim, para nós, para eu. E isso é um cuidado que nós como igreja devemos ter, porque isso às vezes pega a gente. Porque às vezes a gente vem para a igreja e a gente não vê resultado. Poxa, eu trago aqui, só eu que trago pão, só eu que ninguém... Quem trouxe coisa para mim? Só eu que venho cantar, e quem veio fazer... Mas eu venho nessa igreja, mas eu venho para essa igreja, meu som é sempre... Eu venho para essa igreja com uns bancos duros, a gente pode cair nessa tentação, o nosso cuidado é esse. Sendo que nós devemos alegrar numa igreja que tem a palavra, e muitas vezes, eu sou suspeito a falar isso, mas muitas vezes nós não vamos encontrar numa igreja que tem um nível de entendimento que vocês têm. Talvez em Garça não tenha alguém que tenha o nível de entendimento que vocês estão tendo essa manhã. Talvez em Garça você não ache uma pessoa. Porque eu, sinceramente, isso não é mérito meu, é um mérito do Espírito Santo que cuida da igreja e um mérito muito de vocês também, de que querer aceitar, viver piamente na palavra de Deus. Mas você não vê esse bate-papo de falar, às vezes o que você vai ter que fazer é perseverar e muitas vezes vai ter perseguição para o seu lado, mas não tem problema. Não tem problema, porque depois disso, o que nós devemos entender que para a gente encontrar Jesus Cristo, primeiramente você vai ter que sair desse corpo carnal. É um fato único que tem que acontecer. Se você quer encontrar Jesus Cristo, você vai ter que sair desse corpo carnal. Olha só. Então, é inevitável. O que pode acontecer, ainda assim, nesse corpo, você ser transformado no piscar de olhos. Mas isso não é garantido que nós estaremos aqui. Possivelmente, se Deus quiser, se Jesus não voltar, se eu morrer, eu já vou estar com Ele. Então isso é inevitável. Agora, como vai acontecer isso? Também não importa. Mas o anticristo, ele faz isso, ele tira essa preparação das pessoas. Essa demanda, que muitas vezes não tem. E aí esse cara, ele fala que ele foi dado de proferir arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 dias. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ele vai difamar o tabernáculo, ele vai difamar tudo que aponta a Deus. Todos os ensinos de Deus, todos os princípios de Deus. Por que ele vai conseguir fazer isso? Essa era a pergunta que eu queria responder. A gente está num cenário, Márcio, que a cidade de Jerusalém, ela é uma cidade santa. Só que é uma longa história, depois se vocês quiserem eu posso falar sobre isso. Mas, quando Abraão, e Deus faz uma aliança com ele, ele fala, de ti farei uma aliança e você será pai de muitas nações. Ele faz uma aliança com Abraão. E Abraão não tinha filhos. Ele, como assim? Ele olha para o céu, está vendo essas estrelas?
Olha o tanto, dá para contar? Não dá. Então a sua nação vai ser maior que as estrelas. Olha para o mar, tá vendo as areias do mar? A sua prole vai ser maior que a quantidade de grãos de areia do mar. E a mulher dele estéril. Aí ele fala, de você com Sara, lembra disso? Virá um descendente e dele você será o meu povo. Aí Abraão não espera, aí ele pega a Agar, a escrava dele, e através de Agar nasce um filho, que é o Ismael. E Ismael, Deus também dá uma profecia para ele, ele fala, você será forte, e eu te abençoarei, e você será como um jumento contra tudo e contra todos. Você você estará em briga com todo mundo ao seu redor. E quem são os descendentes de Ismael? São os descendentes, justamente o Islã, justamente a galera, a parte ali da Arábia Saudita, o Iraque, o povo que foi morar naquela região, os descendentes de Ismael. E aí depois logo nasce Isaac, e aí Deus dá uma profecia para Isaac, através de ti eu farei uma grande nação, e no tanto que ele pede para sacrificar Isaac, porque ele aponta o próprio sacrifício de Jesus para Isaac. Aí ele fala, não mata Isaac não, ele não faz isso com Ismael, ele faz isso com Isaac, ou seja, ele aponta a descendência, e ele aponta o que Jesus faria através de Isaac. Ou seja, Jesus vem através da prole de Isaac. Jesus vem através de Judá, que é filho de Jacó, que é filho de Isaac. E Jesus vem dessa descendência quando ele começa a falar Abraão, Isaac, está lá em Mateus, livro de Mateus. Então o povo judeu é o povo de Abraão. Mas Ismael também é o povo de Abraão. E tem um fato, cara, isso é muito legal, a gente devia estudar mais isso daí. Que ele fala sobre Abraão saindo rumo à terra prometida, que ele encontra um sacerdote e rei da ordem de Melquisedeque. E ele fala que ele era rei de Salém. E esse cara, nesse dia, eles comem, eles fazem uma oferta a Deus, esse sacerdote, antes de existir Moisés, antes de ele escrever toda a lei de como deveria ser um sacrifício. E ele é um sacerdote que parece da ordem de Melquisedeque na cidade de Salém. E já dizia que naquela época existia um sacerdote de Salém, a cidade santa. Então Jerusalém, ela é uma cidade santa. É uma cidade que ela é reivindicada pelo povo judeu. Agora eu estou falando mais numa esfera histórica, tá? Ela é uma cidade reivindicada pelo Islã e ela é uma cidade reivindicada pelos cristãos. Ou seja, todas as religiões querem Jerusalém. Até porque é profético, né? Até porque é profético, é a cidade de Deus, é a cidade do povo de Deus na terra. Mas historicamente, após o Israel, ele vai para Canaã. Israel mora na região de Israel hoje. Ele vai para a Babilônia, ele volta para Israel, sempre com Jerusalém como capital, exceto pelo fato da divisão, quando Samaria é a capital do Reino do Norte, mas a capital de Judá sempre existiu, que é Jerusalém. Em meados de 70, Jerusalém é destruída pelo imperador Nero, é colocado fogo, o templo é destruído e os judeus são dispersos pelo mundo, como vocês sabem, e eles retornam para... E aí, eles são dispersos na década de 70, e Jerusalém ela fica meio que sem dono, porque os judeus eles são dispersos no ano 70, pelo imperador Nero. E nesse tempo, após o ano 70, até 1948, que foi quando meu pai nasceu... Ei, pai, falei sua idade agora. 1949. 26 de junho de 1949. Final da Segunda Guerra Mundial. Do ano 70 até 1948, que foi a fundação do Estado de Israel, neofundado, ela ficou sem dono. Então, uma época ela ficava na época dos cristãos, que foi até na época das cruzadas. Os próprios cristãos, a própria Igreja Católica, ela teve um tempo que ela teve o domínio sobre Jerusalém. Não sei se vocês já ouviram histórias sobre as cruzadas. Os cristãos, a Igreja Católica, agora na figura dos
dos cavaleiros templários, eles dominaram Jerusalém. Aí uma época ficava na mão dos islâmicos, dos sarracenos, que eram os soldados islâmicos, conhecidos como sarracenos, e ficava trocando. Islã e católico, Islã católico, Islã e católico. E como Deus profetizou, o povo judeu nunca foi extinto, nunca, por mais que ele foi disperso, Deus guarda eles espalhados. Ele fala uma profecia que eu reunirei todos eles na sua terra novamente. Em 1948, a ONU, liderado pela Inglaterra, ela decreta Israel como uma nação dos judeus novamente. Só que Jerusalém ela já estava ali, ó. O templo já não tinha, e bem na frente do templo tem uma mesquita hoje do Islã. Tem um muro aqui, ó, das Lamentações aqui, que é a única coisa que sobrou do templo, um muro, e 10 metros para cá tem a mesquita, bem em cima onde era o templo. Uma mesquita, que é isso, que tem a cúpula dourada lá, que é o símbolo maior do Islã. E o Islã, a cidade de Jerusalém, nem é do Islã, porque a cidade de Jerusalém, onde o profeta Maomé ouviu as profecias, foi em Meca, nem foi em Jerusalém. Mas por conta desse versículo aqui, eles estão em Jerusalém. Então, qual que é o cenário? Qual que é o cenário, irmão Adelso? Tem a ver com você hoje e vai impactar na sua vida. Esse anticristo, lembra que ele vai blasfemar contra Deus? Sim. E hoje ali tem gente disputando, cristão, judeu, islâmico. E lembra que eu falei que as pessoas estão gostando de política? Eu falei isso para a Gabi. Falei, possivelmente, a gente tende a pensar que essa guerra tá lá no Oriente Médio. Deixa para lá. O que tem a ver com milho aqui em Garça? Lembra que as pessoas se mataram por causa de religião ou de política no ano passado? E se vocês verem um cenário, o que está acontecendo? Hoje, você vê todas as lives de partidos políticos é voltado a esse assunto. Quem é partido de esquerda? Porque eu sou a favor do Hamas e defendo o Hamas, que o Hamas é isso. Quem é de direita? Que eu sou a favor de Israel, porque Israel é isso, porque Israel é aquilo. Então as pessoas já tomaram partido dessa guerra. E isso daí, cada vez mais as pessoas estão colocando a asa para fora. Cada vez mais tem até passeata, tem até, como chama? Manifestações de pessoas defendendo um grupo, manifestações de outras pessoas defendendo um grupo. E já começou umas briguinhas. Alguém está fazendo uma manifestação, outro grupo vai lá no meio da manifestação, já começa a brigar. Tá assim, só aquele faísquinha empurrou, caiu. Empurrou, puxou a bandeira do outro. Só não esquenta. Eu imagino que isso vai pegar as pessoas, isso vai pegar as famílias. E por você tomar um partido, você vai tomar um lado de algum lado, e o seu vizinho vai ser de outro lado, e isso vai começar a ter faíscas. Isso vai aumentando, porque agora a guerra está aqui. Daqui a pouco vai aumentando, daqui a pouco vai aumentando. Aí daqui a pouco um matou o outro ali, numa cidade, porque um era a favor do Hamas, o outro era de Israel. Aí depois um outro fato que o outro brigou e esfaqueou porque um era do Hamas, daqui a pouco um foi abastecer, desceu lá do carro para conversar. Pô, você tá vendo a guerra? Eu tô, caramba, mas é que você é a favor do Hamas, você tá doido? Daqui a pouco, vai começar isso, pegar as pessoas. Acredito eu, porque as pessoas gostam de política, isso vai envolver política e as pessoas vão tomar partido. Isso pode acontecer em Garça, isso pode acontecer em Israel, pode acontecer nos Estados Unidos, pode acontecer em qualquer lugar. Igual o Bolsonaro, o Lula que dividiu até a família, né? Mas o fato foi na eleição do ano passado. Quando ele tira a bandeira de Israel, todinho, máscara. Não. Viralizou. Mas Ele fala, nossa, isso é um mal pecado. E quando ele vai tirando devagar a bandeira de Israel, inteirinha do máscara. O corvo? Você sabia que um dia eu estava falando do evangelho para uma pessoa? Eu estava no auge da pregação falando do evangelho com uma pessoa que eu nunca consegui falar. E o único dia que eu consegui falar com essa pessoa entrou no meu carro. E na hora que eu entrei para falar do evangelho, não, ele estava dirigindo, eu falando. E quando eu vi que eu peguei a mente dele, e eu comecei a entrar, falei, agora. E não sei o que, a pessoa começou assim, entra um corvo na frente do carro. O carro, cara, eu não consegui mais voltar no assunto. Ele, rapaz, atropelei um corvo aqui, não sei o quê. Falei, cara, o demônio pegou um corvo, entrou no corvo e pulou na frente do carro. Eu acredito, Você acredita nisso? Aí, não consegui voltar no assunto. Não consegui. Falei, cara, tomou um susto e não consegui mais voltar no assunto. Eu tentei ligar uma ponte, voltar um assunto. Cara, não consegui. Então, esse assunto que aconteceu do Bolsonaro e Lula faz parte já desse processo. Tudo já são arquitetado.
no meu entendimento histórico, tá? Agora, por que ele vai blasfemar? Agora, o que está escrito na Bíblia, no versículo 6 abriu a boca em blasfêmia contra Deus para ela difamar o nome e difamar o tabernáculo e saber os que habitam no céu. Esse cara, ele vai pegar esse cenário, ele vai falar assim, tá vendo? Tá vendo o que está acontecendo? Tá vendo lá em Garça, ó? Tá vendo lá o pessoal brigando? O cara lá em Garça saqueou lá porque o outro falou que era de direita, outro era de esquerda, outro falou que era do Hamas, outro era de Palestina, e outro era de Israel. Tá vendo o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Um pai matou não sei o quê, o irmão porque não sei o quê, o outro falou que era da Palestina, outro era de Israel. Tá vendo que não sei o quê? Tá vendo Jerusalém? Aqui, ó, é o islâmico, é o cristão, é o judeu, e só tem briga. Só tem briga. Lembra da pandemia que você estava cansado? Que você não aguentava mais? Você não vai aguentar mais. As pessoas já vão começar a falar disso, de guerra, não sei o quê. As pessoas vão se matar por nada. O irmão vai matar o primo. O pai vai brigar com o filho, vai parar de conversar. As pessoas não vão aguentar mais esse cara vir falar. Tá vendo? Abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Eu ia falar, vocês acreditam que religião resolve? Vocês acreditam em Deus? Vocês vão para a igreja? Ele falou, ó, cai um raio em cima. Ele vai blasfemar, ele vai amaldiçoar. Cai um raio aqui, não vai cair. Porque Deus vai preparar para ele um outro tempo para ele cair. Ó, tá vendo? Deus não existe. Só serve para guerra, só serve para briga. E a gente tem que entender que quem faz isso é o diabo, porque ele irou-se contra a descendência da mulher, e nós mesmos fazemos isso também, muitas vezes. Oi? Claramente, a Bíblia diz que ele vai blasfemar contra Deus, claramente. E em Daniel, no livro Apocalipse 11, ele narra os fatos, até eu falei na pregação domingo passado, ele fala que ele vai cessar o sacrifício diário, ou seja, ele vai acabar com Jerusalém. Ele fala, para com esse negócio. O sacrifício, porque a Jerusalém ainda aos olhos dos judeus, os judeus que amam a Deus, os judeus que eles querem a Deus, embora eles não reconheçam Jesus Cristo, mas que eles seguem os mandamentos de Deus, Deus vai vir para esse povo e vai se revelar para ele. Mas ainda eles estão ainda no Velho Testamento, eles não têm Jesus Cristo como o Messias. Então eles vivem ainda nessa lei. Ele fala, ele vai cessar o sacrifício diário. E após ele cessar o sacrifício diário, ele vai reinar. Isso no Daniel capítulo 11, ele narra exatamente isso, no versículo 34. E aí ele fala que ele cessou esse sacrifício diário, ele começa. Ele fala, ó, para com Jerusalém, para de falar de religião em Jerusalém. É isso que ele vai falar. E ele vai blasfemar contra Deus. Tá vendo? Não está acontecendo nada. E as pessoas vão falar, pô, é verdade mesmo, cara. E o ataque foi no sábado, né? No sábado, porque todo mundo está... Mas ele sempre faz no sábado. É que o inimigo, ele tem uma peculiaridade. Quando você vê que isso acontece, você fala, pô, isso daí é inimigo, que chama covardia. Tá? Quando uma pessoa está falando mal de outra pessoa, ela está falando escondido, ela começa a mentir, ela fala na covardia, ela vê na sua frente, ela fala, oh! É a pessoa covarde. Então você vê, opa, é o inimigo. Porque isso é uma figura do inimigo. A covardia é um aspecto do inimigo. Então, vai acontecer esse cenário, Márcio. Entendeu? As pessoas não vão... Você não aguentava mais pandemia, você não vai aguentar mais sair de casa e você não sabe se alguém vai te matar porque você vai ficar meio assim. Cara, eu sou cristão, eu tô... Que lado que eu fico? As pessoas não vão conseguir mais viver. E as pessoas vão começar a pôr a mão na cabeça e pensar, é verdade, cara, a religião não vale a pena. E aí, se você tiver motivado no terreno, motivado que você vai ganhar uma casa, que você vai falar, poxa, por que você vai fazer isso? Porque aí ele vai falar da figura que vai autenticar essa figura política, que é uma figura religiosa, acredito eu, porque em Apocalipse 13:11 ele diz assim, vi ainda outra besta, ou seja, outra pessoa que fala, besta, lembra? São duas bestas. Emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo como um cordeiro, mas falava como dragão. Parecido como um cordeiro, ou seja, parecendo... Cansou, Eduardo? Tá chato? Um cara bom e tal, mas fala como dragão. Aí, só porque o Eduardo tá chato, eu vou avançar. Você falou que tá chato, eu vou avançar. Versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Agora o versículo 16. 13 e 16. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos,
faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender a não aquele que tem a marca, o nome da besta. E aí, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a segregar, vai começar a separar, ele vai começar a classificar as pessoas que têm alguma religião, inclusive os cristãos, como um problema para a sociedade. Ele falou, eu vou vir aqui, tá vendo? Jerusalém, esse negócio de religião não deu certo até agora. Tá? O mundo, desde quando tem religião, nunca deu certo. Desde quando é lá de Abraão, tá dando errado. Então vamos parar com esse negócio de religião. E agora, para a gente identificar as pessoas, separar as pessoas, lembra que tinha esse negócio da vacina? Ó, quem tem vacina entra, quem não tem vacina não entra. É uma coisa parecida, é tudo um ensaio. Eu tentei tomar cuidado que eu posso até ser preso por causa disso. De alguém descobrir que eu estou falando isso. Mas é mais ou menos parecido com isso. As pessoas que querem insistir a ter uma religião é justamente isso. Essas pessoas elas não vão poder fazer parte da sociedade. Você quer ter um cartão você quer comprar o arroz e feijão? Você quer abastecer seu carro? Você tem que negar a Jesus. Porque se você faz parte de alguma crença religiosa, você é um problema para a sociedade. A pergunta que eu te faço para a gente ir embora é uma pergunta, presta atenção, olha para mim todo mundo. A pergunta que eu te faço, olha para mim só nesse momento, Eduardo. Encosta aí atrás. A pergunta que eu te faço é: você vai perseverar? Ou você vai querer o cartãozinho para comprar o seu açúcar e encher o tanque da sua moto, colocar crédito no seu celular? Eu vou pedir para Deus me levar. Esse é o cenário. Pode ser que Jesus volte antes. Eu também espero que Deus me leve antes. Mas alguns vão passar. E eu não sei quem, mas a Bíblia diz que alguns serão provados. Olha, aqui não fala. Os de Cristo fala que alguns vão morrer, alguns vão ser provados, alguns vão sofrer. Não que todos vão morrer. Mas aqui o que está falando. Então, é isso que eu te falar agora. Que também fala isso. Mas aqui está falando que você vai ter uma dificuldade se você tiver nesse tempo. Entendeu? Mas é um outro assunto. Quando vai ser isso? Vai ser pós-tribulação, pré-tribulação, a gente pode estudar isso, é um outro assunto. Mas esse é o cenário que vai acontecer. Pode ser que a gente nem esteja aqui, mas é um início para esse cenário e muitas coisas conforme a gente lê aqui, se a gente interpretar, faz sentido. Sim. Então vamos orar. Então, essa guerra, na verdade, é contra o povo de Deus mesmo. Essa guerra de Israel é contra o povo de Deus. Sim. Contra o povo de Deus. Pelo jeito, já está na Bíblia há 2 anos atrás. Não, bem antes. Aqui a tendência é essa guerra ela piorar muito. Essa guerra ela vai ser só um ensaio. Talvez ela não seja a guerra primordial, mas lá na frente vai estourar alguma coisinha e tal. Mas os cenários são. Já tem o Instituto do Tempo. E ele já tem o candelabro prontinho. Custa $40 milhões.